Olá pessoal, mais uma aula da BapFox. Esta aula é muito importante, ela é sobre SmartForm, que é a impressão de formulários default da SAP. Antes a SAP tinha um formulário default que era o SAPscript, mas este, além de ser muito complicado não tão complicado, mas ele é muito chato e muito engessado e demora-se muito para desenvolver qualquer coisa nele. Ele é meio matricial assim, certo? É interessante vocês conhecerem, mas não é muito prioridade porque não é mais utilizado. Ele é aquele obsoleto que realmente tem o título de obsoleto, que ninguém quer mais ver. Legal? Então, a SAP desenvolveu uma outra ferramenta chamada SmartForms, que é para criação de formulários. Esses formulários serão impressos e vão servir como documentação, que são entregues para clientes, fornecedores, caminhoneiros, e aí o mundo dita exatamente que tipo de formulário o cliente precisa. A transação dele é Smart Forms. Bacana? Nós vamos criar essa aqui, a telinha inicial. Nós temos três opções aqui. Text Module. Interessante isso aqui. Nós vamos tratar somente do form e do style, certo? No form, que é o nome do formulário, vamos colocar y ABAPFox. ABAPFox. Smart Form. Então esse aqui vai ser o nosso nome. Y ABAPFox. Smart Forms. Esse 31 é o programa que ele vai também estar vinculado com o programa de impressão. Fiquem tranquilos que tudo vai fazer sentido no final. E o ID de vocês. Vamos usar um create. Tcharam! Certo? Talvez ele tenha exibido com o Form Painter aberto. Vocês podem desativar ele também. Vamos salvar. Ele vai pedir o pacote, uma request, como sempre pediu. O que é importante a gente iniciar? É que temos uma árvore aqui com separação das principais áreas de atuação do SmartForms. No Global Settings, temos o Form Attributes, que tem algumas informações sobre o formulário em si, certo? A forma de saída, o formato da página, algumas características e o estilo. Também temos aqui algumas coisas. Form Interface. Isso aqui, quando nós criarmos o programa de impressão, o SmartForm ele acaba sendo encapsulado em um módulo de função, como se fosse uma função. E ele vai receber alguns atributos, algumas variáveis ou tabelas aqui dentro, na qual a gente vai usar internamente no nosso SmartForms. E temos Global Definitions, que são variáveis globais no sistema, que a gente pode definir aqui. Legal? Então aqui a gente põe variáveis, tabelas, estruturas. Aqui nós colocamos types, só declaração de types. Field symbols, que não vem em questão agora. No initialization, que são rotinas que a gente pode executar quando o SmartForms inicia, certo? Form routines. Currency fields, que são campos de moeda que também não vamos utilizar no nosso primeiro programinha. A primeira coisa que a gente tem que fazer foco aqui é exatamente esse carinha aqui, ó. Esse page vamos colocar para main e vamos tirar a descrição, só para não ficar muito poluído. Tudo que você cria, ele sempre deixa essa description, mas deixa muito poluído aqui. Então, vamos voltar aqui no Form Painter. Vamos tirar um pouco de zoom aqui. Vamos pegar essa janela main, vamos dar uma diminuidinha aqui e vamos começar com o nosso logo. Vamos aqui no main, create, window. Pim. Olha que bonitinho. Vamos sempre deixar uma margem, certo, de 1 centímetro para cima e para os lados, para evitar que a impressora corte essa impressão. Então nós criamos
essa janelinha aqui, ó. O que a gente vai fazer? Nós vamos definir primeiro o nome para ela. No nosso caso é o logo. Vamos definir o logo, vamos tirar essa descrição para não poluir muito. E aqui vai ser onde nós vamos colocar o logo da impressão. O nome da empresa, alguma coisa assim. Quando a gente tem essa janela marcada, nessa tabinha aqui, Output Options, nós temos alguns atributos dessa janelinha fofinha. A primeira coisa é Left Margin. O que é Left Margin? É a margem da esquerda, daqui até aqui. Vamos sempre setar ela como 1, para ficar tudo nessa linha bonitinha. Upper Margin. Margem acima, vamos colocar 1 também, para ficar sempre 1 para cima e 1 para o ladinho. Width é o tamanho dela e Age é a altura. Legal? Fechou, maravilha. Então já definimos o espaço dela. Vamos definir agora o conteúdo dessa janelinha. Create Graphic. Olha que bonitinho, Graphic. Então ele sempre cria esse description que a gente tira para não ficar tão poluído. Vamos colocar também logo. Pim. Vou salvar aqui. E vamos definir agora os atributos desse logo. Certo? Vamos colocar em General Attributes. E aqui ele vai pedir um nome do logo, um tipo de objeto, um ID e várias outras coisas. Bacana. Mas como é que a gente define um logo para ele? Muito simples. Vamos aqui na barra S78. 78. Olha que bonitinho. Vamos clicar aqui, vamos abrir essa pastinha e bitmap. Vamos colocar um nome, YABAPFOX, underline. Vamos colocar, vamos copiar aquele nome do Smartforms lá. Barra Smartforms. Barra Smartforms. Isso. Cada um vai ter o seu ID e vai copiar o seu loginho. Pá. Bacana. Black and White ou Color Bitmap. Vamos colocar Color Bitmap. E agora nós precisamos de uma imagem, certo? Aqui tem algumas dicas que eu vou precisar dar para vocês sobre isto. Então a primeira coisa, vamos aqui ó, Firefox. Vamos ao Firefox. E vamos supondo escolher uma Google, vamos aqui em Google. Vamos escolher uma imagem. Google Imagens. Vamos colocar aqui, como é uma companhia aérea, vamos colocar a que é Airlines. American Airlines, certo? Nossa, vamos pegar uma pequena, né? Porque essas aqui são muito grandes. Vou entrar no site dela. American Gerúndio. Olha que bacana, exatamente isso que eu quero. Logo. Vixe. American. Nossa senhora. Aqui. aa.com. Blá blá. Esse é o logo dela. Salvar. Tem que salvar imagem? Salvar imagem como? Área de trabalho, American Airlines. Bacana. Salvamos aqui o nosso logozinho. Vamos abrir o Paint. E vamos chamar, porque quando a gente salvamos como PNG. Esse tipo de arquivo muito avançado dá chabu. Então temos que salvar como BMP. Por isso que está bitmap. Abrir. Vamos na minha área de trabalho ou aonde você salvou. Olha que bonitinho. Põe, põe. Vamos aqui salvar como. Plim. E vamos escolher esse aqui, ó. 256 cores. Põe. Blá 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 blá. Salvou. Então agora ele é um bitmap 256 cores. Se você salvar como 24
1000 cores lá, ele vai ficar amarelado o fundo, fica esquisito. Feito isso, vamos fazer o seguinte, vamos aqui em Import, ele vai pedir para a gente onde está este arquivinho fofo. E nós vamos mostrar, está na área de trabalho, bitmap. Pode deixar tudo assim, não precisa ter um description se você não quiser. Graphic tal was imported. Ah, beleza, mas como é que ele ficou? Olha aqui que interessante. Print Preview. Plim. Ah, bonito, hein? O legal é que no Smart nós podemos fazer para que ele pegue dinamicamente o logo da empresa de aviões, certo? Mas isso aí deixa para o curso avançado. Legal? Então vamos pegar este cara, que é o nome dele. Percebe que agora que isso aqui virou um paralelepípedo, então a gente vai ter que fazer a mesma coisa lá no Smart Forms. Vamos colocar aqui. O tipo de objeto ele é bitmap. Esse ID, sei lá que é isso, vamos colocar assim. Color bitmap image. E vamos colocar um DPI. Vamos colocar, aqui tem alguns DPIs. Isso aqui vai ficar interessante para vocês saberem quando a gente imprimir. O logo agora não vai poder ser quadradinho, vai ter que ser mais assim. Vamos ativar tudo. E vamos processar. Olha que legal, teste. Lembra que eu falei que o SmartForm ele vira um módulo de função? Ele vira um módulo de função bem psicodélico, tá vendo? Um nome interno dele. Nós não vamos usar esse nome. Tem uma função que pega pra gente. Porque o que acontece? Algumas pessoas, assim, alguns ABAPs, isso aqui é bem comum. Ele pega este módulo, este nome de módulo de função e põe no programa de impressão dele. Quando chega no outro ambiente, este nome muda. Então, é sempre importante pegar essa função, que você manda o nome do SmartForm e ele retorna essa função interna aqui. Então, a gente nunca utiliza essa função. Mas vai ficar claro este aspecto quando nós criarmos o programa de impressão. Vamos testar. Tudo isso aqui são os atributos que ele pede, certo? Questões do... Dá até para mandar e-mail. O bagulho é bem maluco. Processar. Olha que legal. Aqui é a telinha de impressão. No Output Device, vamos ver aqui, ele tem sempre um LPT1 local. Vamos usar um print. Tcharam. Nada. Que bonito, gostei, hein? Vamos de novo. Aqui ele não tem. Print Preview. Olha, que bonitinho. Pessoal, vai no Print Preview, não vai no Print mesmo, porque acho que ele mandou barra SP02 spool. Que legal. O que acontece? Quando você chama um print, isso aqui é uma questão default da SAP. Quando você imprime alguma coisa, ele vai no spool. List of spool. O que é esse list of spool? É como se fosse uma fila de impressão. Na verdade, é uma fila de impressão. Então, ele vai ficando lá e o SAP ele tem um gerenciamento de impressão que ele vai mandando para as impressoras, certo? Para não dar aquele overflow e travar a impressora. Então, quando a gente manda imprimir, ele vem para o spool. E está aqui ó, a listinha do spool. Bacana? Então, ele imprime exatamente. Mas como a gente quer só um print preview, a gente vai lá em preview. E olha que legal. Bacana. Ah, mas eu achei feio porque não ficou sem borda. Então, volto aqui. Clico na telinha. Output Options. Lines with 15. Ó, ele já colocou, tá vendo aqui, ó. Em volta da janela, colocou bordinhas. Bordinhas em volta da janela. Vamos processar tudo. F8, F8. LTP1. Print Preview. Tran. Ah, mas eu achei que ficou pequenininho. Caraca, viu? Tá bom, então vou voltar. Então, isso aqui que é legal do SmartForms, que ele é um trabalho bem assim. Ah, não gostei? Então ajusto para ficar... É uma coisa bem visual. Quanto mais DPIs... Eu acho que ele fica maior. Ou menor. Acho que fica menor. Vamos colocar 150.
É feito, é feito, é feito, é feito. Print preview. Tran. Ah. Ficou bacana, né? Só precisamos aumentar um pouquinho para não sair fora. Vamos voltar, voltar, voltar. Saí demais. Logo aqui. Vamos só subir um pouquinho mais. Ativar. É feito, é feito, é feito. Põe. Bacana. Dá também, se você falar, eu queria que fosse um pouco mais grossinho. Aí vem aqui, dá pra colocar 30. Que é a grossura da bordinha. Então tem a cor, dá pra imprimir outras cores. Ah, eu quero que seja azul. Beleza. Saturação da cor e tal. Vários atributos legaisinhos aqui. É feito, é feito, é feito. Print Preview. Tcharam! Ah. Aqui a gente faz o que precisar. Mas o logo está feito. Beleza. Agora vamos colocar aqui. Agora a coisa vai ficar um pouquinho mais complicada. Vamos colocar aqui informações da companhia aérea. Por exemplo, se você olhar aqui nessa 16, no S-Car, que tem as companhias aéreas, nós temos o que? O código dela, o nome dela, o QR Code dela, que é o país, acho, não, a moeda é a moeda de referência, e o URL. Então vamos colocar essas 4 informações aqui, certo? Então vamos abrir uma janela, criar Windows, vamos colocar nela Basic Information. Põe. Vou pegar e colocar para trás aqui, mas a ordem dos fatores aqui não alteram nada. E vamos colocar aqui, pá. E vou colocar aqui, pá. Agora a gente tem que aprender a mexer um pouquinho com a questão de coordenadas, legal? Nós sabemos que aqui tem que ficar só um centímetro aqui, 1 centímetro aqui para cima. Então, esses dois quadros têm que ter a mesma margem, esse upper margin, que é a margem superior. Então, aqui é 1, aqui tem que ser 1 também. Enter, beleza. Agora, a gente tem que garantir que aqui tenha 1 centímetro. Como é que a gente faz? Nós sabemos que este carinha aqui, ele começa de 1, vai até o seu width, que é o seu tamanho. A gente pode colocar aqui, em vez de 10,70, vamos colocar 11, só para ficar um número não tão quebrado. Então a gente tem 1 aqui, mais 11 aqui, então aqui nós estamos em 12, certo? Então se a gente clicar aqui, a gente pode até juntar 12. Tá, você não esquece de passar lá na... Tá. Tá. Vê se não tem um livro caixa também, lá. 3 horas. Voltando. Voltando, voltando, voltando. Então vamos colocar aqui. Então aqui é 12. Até aqui é 21. Como é que você sabe que é 21? Se eu vier aqui em main, eu tenho o tamanho da janela. Cadê o tamanho da janela? Aqui se é em forma de retrato ou landscape. Tem algum lugar que eu tenho o tamanho da janela. Tamanho da janela. Onde está você? Olha, background picture. Sabia que dá pra fazer um background picture. Isso aqui deve ser por causa daquele marca d'água. Isso aqui é legal. Também, né? Vamos ver. Deve ser esse Dina aqui. Dina. Aqui, ó.
Aqui em Form Attributes tem o Page Format, que é o DIN A4. DIN A4 tem isso aqui, ó, 210 milímetros de largura e 297 de altura, é o A4. Certo? Feito isso, então a gente sabe que 1 mais 12 dá 13. 1 mais 11, mentira, 1 mais 11 dá 12. Então isso aqui, 12 menos 21, quanto que é 12 menos 21? Ai, que burro. 21 menos 12. 9. Legal. Menos 1, que tem o tamanho. Então, isso aqui tem que ter 8. Tram. Vamos deixar os dois na mesma altura? Ah, vai ficar feio o logo, né? Então, tudo bem. Então, aqui tem... vou colocar 2 aqui. E 2 aqui. Beleza. Eu acho que eu mexi um pouco aqui. Aqui, ó. 1. Fechou, ficou bonitinho. Bacana. Nesse Basic Information, eu vou colocar Lines Output, eu vou colocar 30 também. Para ficar grossinho igual. Vou salvar. E agora, uma questão muito importante. Como nós queremos que as informações elas fiquem espaçadas certinho, o que a gente vai fazer? Nós vamos colocar ela em uma forma de tabela. Isso aqui é muito importante. No Smart Forms, nós temos algumas formas de fazer isso. Nós temos o template. Cadê template? Template. Que a gente consegue definir exatamente, nós quebramos aqui em células internas e conseguimos colocar exatamente onde vai cada texto. Mas, na boa, por experiência própria, eu não uso template. Porque dá muito erro e dá problema de formatação e ele não exibe a página. Ele não é muito amigável. Eu sempre uso table, mesmo não sendo table. Certo? O que é esse table aqui? A gente faz exatamente o que o template faz, só que ele fica preparado para receber uma tabela interna e fazer o loop dentro dela. Certo? No nosso caso, a gente não vai precisar disso, mas a gente vai usar ela porque ela fica mais organizada e ela dá menos problema. Então, se vocês quiserem saber como é que funciona o template, ele é praticamente igual ao table, só que ele dá muito problema. Então, vamos usar o table. Pai. Então, ele exibiu nessa janelinha aqui, ele está como table. Eu vou desligar o Form Painter. E vou dar o nome da tabela aqui de também Basic Information. Só para ficar tudo mais bonitinho. Então aqui a gente tem o header, o footer e o main area. Se eu dar um duplo clique aqui no Basic Information e vir em Table, na verdade vir em Data, ele está esperando uma tabela interna. Eu vou desativar aqui, só para ele ficar esperto que não tem tabela interna. A minha proposta para esse tipo de objeto é outra. Então vamos aqui em Table, certo? E aqui vamos aumentar um pouco. Vamos colocar 100. Vou salvar. E olha que legal. Ele já vai fazer um desenho dos dados que eu quero. Então, como vocês já viram lá no nosso modelozinho, eu vou vir aqui em Details. Eu posso fazer o desenho aqui, mas é sempre melhor usar esse Details que fica a questão mais detalhada. Então, eu tenho uma linha que vai ser o título desse container. Talvez a gente tenha que aumentar ele um pouquinho, tá? A gente vê depois. Vamos lá. Nós temos esse primeiro. Os dados que nós queremos exibir vai ser o quê? Companhia, o nome dela, a sigla no caso, o nome, a moeda e o URL. Então pode ficar na verdade 3 linhas, né? Primeiro o título, depois este carinha e depois esse carinha aqui. Então como é que a gente vai fazer? Vamos colocar mais algumas linhas. Vou colocar linha 2, linha 3 e linha 4. Aqui ele coloca um nome padrão. Aqui a gente pode colocar título, tal. Eu geralmente uso os próprios nomes padrões para não perder muito tempo com isso. Então a gente tem o primeiro. Vamos colocar aqui 2, 2, 2, 2, 2, 2. O importante é que estes valores aqui não passem o tamanho da tabela. E o que é isso aqui? É a coluna 1, coluna 2, coluna 3.
Então a primeira coluna, ela vai pegar toda a extensão. E a segunda, terceira e quarta, ele vai criar colunas. Não entendeu nada? Vamos voltar no Table Painter. Tcharam! Olha que legal. Ele desenhou pra gente exatamente o que a gente fez ali. A primeira pega completamente tudo. A segunda pega 2 colunas, 3 colunas e 4 colunas. Dessa forma, a gente consegue colocar campos e textos exatamente aonde a gente quer. Legal? Então vamos lá. Primeira coisa aqui, a gente quer colocar a descrição nesse LType 1 aqui. Não vamos usar nem o main area, nem o footer. Vamos só usar o header. Vamos clicar com o botão direito, Create, Table Line. Pronto. Quando estivermos aqui, vamos definir a linha deste Table Line 1. Então, quando a gente definiu 1, ele trouxe só uma célula. Por quê? Porque aquele do título só tem uma célula. Eu vou dar um duplo clique aqui, vou limpar a descrição para não ficar muito sujeira. E vou clicar com o direito, Create Text. Tudo se resume no final a um elemento de texto, na qual é onde ele vai exibir as informações. Bacana? Deixa eu apagar aqui. Vamos à primeira aba, que é o texto. E o texto aqui vai ser informações gerais. Vamos salvar. Vamos ativar tudo e vamos testar para ver como é que fica. Ah, olha que legal. Informações gerais. Então, neste container aqui, nessa janela, na verdade, nessa janela, ele vai tem uma célula aqui que pega o total, tem mais duas aqui, neste loco. Assim a gente consegue fazer a informação ficar certinha e alinhada. Certo? Vou voltar. Voltei. Agora nós vamos parar ali e fazer uma coisa muito importante que não fizemos. Vamos em uma transação barra Smart Forms mais uma vez. E tem esse segundo Radio Button que é o estilo. Vamos dar um Ctrl C e um Ctrl V. Porque o estilo pode ter o mesmo nome do Smart Forms. Criar. O que é o estilo? O estilo vai definir as formatações que a gente vai procurar fazer aqui e que a gente vai usar no Smart Forms. A gente pode utilizar Standard, mas no caso a gente sempre tem que criar a nossa. Vamos salvar, pacote, request. Então vamos aqui, ó. Não tem nada no parágrafo, então vamos colocar o parágrafo. Create Node, parágrafo. Parágrafo a gente colocar PL, que é o parágrafo left. Parágrafo, vou colocar só esquerda. Left. A margem pode ficar tudo assim, em branco, não tem problema. Vamos criar mais um. PC, que é o centro. E o PR, direita. Right. Então criamos 3 parágrafos. Existem várias outras propriedades que você pode definir para o seu parágrafo. No caso, a gente quer só esses básicos. E formato do caractere. Create, vamos colocar normal 8. Vamos colocar normal 8. Tamanho 8. A fonte. Será que tem papyrus? Ah, não tem. Vamos colocar a básica, que é Courier. Tamanho 8. Vamos salvar. Vamos colocar Create N9, que é tamanho 9. Courier
9. E vamos colocar também a B8. O que é a B8? Tamanho 8. Negrito. Correr. 8. Bold. E eu... Opa, sempre erro. B9. Tamanho 9. Negrito. Bacana? Então ele teve aqui... Então vamos criar um tamanho 10 negrito. N1. Tamanho 10 negrito. Correr 10 negrito. Caramba, tá pequeno, né? 12. Vou colocar tamanho 12, vai. Esse N1 vai ser tamanho 12. Feito isso, se a gente verificar a sintaxe, ele vai dizer que falta um parágrafo padrão. Aqui, ó. Standard paragraph, vamos colocar left. Então, quando a gente definir no nosso Smartform esse style, tudo que nós não definirmos parágrafo vai automaticamente pegar esse PL, que é o parágrafo padrão definido pelo nosso style. Vamos verificar a sintaxe, salvar, tudo ok e vamos ativar. Fechou, ativamos o nosso style. Então perceba que a gente pode criar qualquer parágrafo e formato de caractere definido. Isso é interessante porque você pode centralizar um style para vários Smartforms, certo? Só que é só um pouco perigoso você mexer em styles generalizados, porque dependendo de quanto você aumentar em um determinado, por exemplo, algum formato de caractere, pode estourar, digamos, o tamanho necessário para determinado conteúdo em um determinado Smartforms. E pode parar de aparecer, então isso é um pouco chato. Mas é a ideia da SAP de centralizar tudo. Algumas vezes essa ideia pode não ser muito boa. Legal? Então o que a gente faz? A gente pega, por exemplo, um style padrão e faz uma cópia para cada Smartforms. Isso às vezes pega bem. Legal, feito isso, eu vou sair. No meu Smartforms, eu vou aqui em Form Attributes. E ele coloca no style um style padrão, que é o System. Vamos mudar para o nosso. Tcharam! Salvar. Vamos aqui no Text, que é onde vamos colocar informações gerais. E agora, PL, esquerda. E vamos colocar o B9. Na verdade, tinha que aparecer o B1. Ah, a gente colocou N1. Puta, erramos. Vou salvar aqui, vou só alterar lá. Para não ficar... Dá um duplo clique aqui. Na verdade, esse cara aqui era B1. Copiar. Copiar. O que include copy. Ué. Copy. Vou colocar B1. Que na verdade ele é um B1. Certo? 12 negrito. Esse N1 eu posso colocar 12 também, só que sem ser negrito. Aí no caso eu tenho mais uma possibilidade. Então sair. Ai caramba, fechei tudo. Barra Smartforms. Então assim, o Smartforms ele dá trabalho, certo? Eu já vou parar essa aula só para não ficar tão intensa. Dá trabalho, mas ele é gostoso de mexer. Quando você pegar esse conhecimento, vocês vão ver que é bacana. Então eu vou vir aqui, text, bacana, PL esquerda e B9, tamanho 9. Ó, uma informação extremamente importante. Isso aqui vocês precisam guardar no máximo do coração. Quando vocês forem mudar de formatação,
Tá vendo? Aí tá mudando. Só que tem um pequeno detalhe. Isso aqui pode gerar um erro muito grande, porque o Smartform ele tem uma falha que ele começa a colocar tags de formatação. Vou mostrar para vocês. Go to Change Editor. Olha isso aqui, que lixo. Cada tag dessa, que essa tag segue a nomenclatura do XML. Cada tag dessa é uma das formatações que nós criamos. Conforme nós vamos mudando, ele vai colocando B1, B8, B9. Ele é maluco. Eu não sei por que o Smartform tem esse erro bizarro. E nas versões mais recentes ainda continua esse erro. Então, quando você for mudar de formatação, isso aqui é via de regra, a gente vai sempre fazer isso. Você põe neste formato aqui, ele dá um reset na formatação do campo. E depois você coloca a formatação. E aí, olha que legal. Go to Change Editor, ele vai ter só uma tag para formatação. Porque senão isso aqui gera um rolo, ele acaba uma formatação sobregravando a outra e não sai nada. E você fica perdido até entender qual que é o erro. Então, via de regra, alterou a formatação de um campo, dá um reset e seta ela. Bacana? Isso aqui é um problema que tem nos Smartforms da SAP. Vamos ver como é que ficou. E aí a gente termina essa aula, essa parte 1. Bacana? Aqui a gente consegue imprimir, se você tiver... Ah, ele mandou para o spool. SP02. Mandou para o spool, eu não sei se eu consigo salvar isso aqui. Tem uma forma de eu colocar a impressora local para ele imprimir em PDF. Mas talvez a gente não precise fazer isso tão cedo. Legal, pessoal. Estamos no começo. O Smartform ela é uma questão trabalhosa, mas vale muito a pena. Legal? Até a próxima aula.